Vamos a mais um estudo bíblico. Quais são os passos para a salvação? Muitas pessoas estão procurando por passos para a salvação. As pessoas gostam da ideia de um manual de instruções com 5 passos que, se seguidos, vão resultar em salvação. Um exemplo disso é o islamismo, com seus 5 pilares. De acordo com o islamismo, se os 5 pilares forem obedecidos, salvação vai ser concedida. Porque a ideia de um processo passo a passo para a salvação é atraente, muitos na comunidade cristã cometem o erro de apresentar a salvação como um resultado de um processo passo a passo. O catolicismo romano tem 7 sacramentos. Várias denominações cristãs adicionam batismo, confissão pública, voltar-se contra o pecado, falar em línguas, etc., como passos para a salvação, mas a Bíblia apresenta apenas um passo para a salvação. Quando o carcereiro de Filipos perguntou a Paulo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, do 30 ao 31. Fé em Jesus Cristo como Salvador é o único passo para a salvação. A mensagem da Bíblia é bastante clara. Todos nós pecamos contra Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do nosso pecado, merecemos passar a eternidade separados de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa de seu amor por nós, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tomou para si a forma humana e morreu no nosso lugar, pagando pela punição que merecemos. Romanos 5, versículo 8 e 2 Coríntios 5, versículo 21. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus promete perdão dos pecados e vida eterna no céu a todo aquele que recebe, pela graça e através da fé, a Jesus Cristo como Salvador. João 1, versículo 12, 3, versículo 16, 5, versículo 24 e Atos 16, versículo 31. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Salvação não é uma questão de certos passos que temos que seguir para ganhar a salvação. Sim, cristãos devem ser batizados. Sim, cristãos devem confessar a Cristo publicamente como Salvador. Sim, cristãos devem se voltar contra o pecado. Sim, cristãos devem comprometer suas vidas a obedecer a Deus. No entanto, esses não são passos para a salvação. Eles são os resultados da salvação. Por causa do nosso pecado, não podemos de forma alguma ganhar a salvação. Poderíamos seguir 1000 passos e ainda não seria suficiente. Por isso Jesus teve que morrer no nosso lugar. Somos completamente incapazes de pagar a Deus pela nossa dívida por causa do pecado, ou de nos purificar do pecado. Só Deus pode efetuar nossa salvação, e assim Ele o fez. Deus foi quem completou os passos e oferece salvação a qualquer um que recebê-la como um presente dele. Salvação e perdão dos pecados não é uma questão de seguir passos, é uma questão de receber a Cristo como Salvador e reconhecer que Ele fez todo o trabalho por nós. Deus exige um passo de nós: receber a Jesus Cristo como Salvador e confiar nele completamente e só nele como caminho para a salvação. Isto é, o que distingue a fé cristã de todas as outras religiões mundiais.
Cada uma delas tem uma lista de passos que devem ser seguidos para que salvação possa ser recebida. A fé cristã reconhece que Deus já completou esses passos e está nos chamando para recebê-lo em fé. Você tomou uma decisão por Cristo por causa do que ouviu aqui? Se sim, por favor, mande-nos um e-mail dizendo que creu e aceitou Cristo como seu Salvador, que nós vamos orar por você e que Deus o abençoe.